Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver alguns exemplos para aplicar a teoria que nós vimos quando falamos sobre transmissão de movimento. Beleza? Acompanha comigo aí. Vamos aí então ao primeiro exemplinho. Uma cinta funciona solidária com dois cilindros de raio R1 igual a 10 cm e R2 50 cm. Supondo que o cilindro maior tenha uma frequência de rotação F2 igual a 60 RPM, A. Qual é a frequência de rotação F1 do cilindro menor? B. Qual é a velocidade linear da cinta? Beleza? Então, vamos lá à resolução. O item A, pessoal, vocês precisam lembrar da seguinte situação. Como aqui não há escorregamento da cinta, não há deslizamento da mesma, a velocidade ao longo da minha cinta vai ser igual à velocidade nas periferias dos meus dois cilindros, tá certo? Ou seja, a velocidade linear em 1 vai ser igual à velocidade linear em 2, tá certo? Daqui nós sabemos que eu tenho a velocidade angular vezes o raio 1, que vai determinar aí a velocidade linear do meu cilindro menor, ômega 2 vezes R2 para o cilindro maior. Daí, lembrando que ômega é 2π vezes a frequência aqui 1, que é o do cilindro de menor raio, vezes o raio R1. Aqui, para o segundo cilindro, nós temos 2π vezes F2 multiplicado por R2. Dessa expressão, nós vamos cortar 2π e vamos escrever aqui que a frequência do cilindro menor vezes o raio é igual à frequência do cilindro maior vezes o raio, tá certo? Então, nós podemos tomar isso aqui como uma fórmula, né? Uma equação aí que eu vou utilizar para relacionar a frequência de um cilindro com o outro ou os raios, tá certo? Então, pessoal, agora é só substituir os valores. Ele deu a frequência do cilindro maior, 60 RPM, e deu o raio do cilindro menor e do cilindro maior. Então, aqui dentro dessa nossa equação, nós vamos ter apenas uma única variável. Então, vamos substituir os valores. Frequência 1, que é do cilindro menor, eu quero descobrir. O raio, 10 centímetros. Isso aqui vai ser igual. A frequência do cilindro maior, 60 rotações por minuto, 60 RPM, vezes o raio do segundo, que é de 50 centímetros. Aqui você não precisa se preocupar com a conversão, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, escrevendo as unidades. Este 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que F1 vai ser igual a 3.000 sobre 10. Vou escrever aqui as unidades, para a gente ver que não há necessidade de conversão. O 60 é RPM, o 50 tá centímetros. Aqui embaixo 10 é centímetros. Então, corta o centímetro com centímetro, o que vai sobrar é a minha unidade de frequência, ou seja, a frequência para o cilindro menor vai ser de 300 RPM, beleza? Só simplificar um zero com zero aqui, você tem 300 dividido por 1 e obtém 300 como resposta, tá certo? Então, foi o A. Agora vamos aí trabalhar com o item B. Qual é a velocidade linear da cinta? A velocidade é ômega vezes R. Então, você vai escolher
a engrenagem, né, o cilindro maior ou o cilindro menor, para determinar, lembrando que a velocidade linear ao longo dessa cinta vai ter mesmo módulo, tá certo? Então, vou pegar para utilizar as informações do cilindro menor. Então, vou chamar aqui V1 igual a ômega 1 vezes o raio 1, beleza? Então, V1 vai ser velocidade angular, 2π vezes a frequência 1 vezes o raio 1. Antes de substituir os valores, nós vamos ter que fazer algumas conversões, tá? Vamos ter que fazer a conversão da frequência, que é de 300 RPM. Nós vamos transformar isso em Hertz, tá? E para transformar isso, você tem que pegar o valor e dividir por 60. Então, você vai ter aqui 5 Hertz. Essa é a unidade do sistema internacional, tá certo? E também tenho que pegar o meu raio e transformá-lo para metros. Então, o raio R1 é 10 centímetros, eu vou dividir por 100 para transformar em metros, vai ficar 0,1. Agora, vamos substituir os valores. V1, que é simplesmente o V, tá? Essa velocidade é igual em todos os pontos, vai ser velocidade angular em 1, né? Que é 2π vezes a frequência, que em Hertz vale 5, como nós calculamos aqui, vezes o raio, que é em metros, beleza? 0,1. Então, o V vai ser 2 vezes 5 vai dar 10, vezes 0,1 fica 1. Então, aqui você tem 1, repete o π, metros por segundo. Este 1 não há necessidade de colocar, então você pode simplesmente escrever a resposta como π metro por segundo. E aí a gente mata o nosso primeiro exemplinho, beleza? Vamos então aí ao próximo exemplo. Exemplo 2. No relógio, a transmissão de movimento circular é feita por contato. Uma engrenagem de 0,5 centímetros de diâmetro tem período de 10 segundos e está em contato com outra engrenagem de diâmetro 1 centímetro. Determine para a segunda engrenagem o período, a frequência, a velocidade angular, a velocidade linear de um ponto periférico. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou chamar esta primeira engrenagem que aparece aqui, que tem um diâmetro de 0,5, eu vou chamar ela de 1, tá? E a segunda engrenagem de diâmetro 1 centímetro, vou chamá-la de 2. A primeira informação que nós precisamos ter aqui, pessoal, é lembrar que o raio, ele é metade do diâmetro, beleza? Então, o raio 1 vai ser 0,25 centímetros, que é a metade de 0,5, e o raio da segunda engrenagem vai ser de 0,5 centímetros, que é a metade do diâmetro 1 centímetro, beleza? Outra informação importante que nós precisamos ter em mente é que eu posso relacionar período e frequência. Eu posso escrever que a frequência ela vai ser o inverso do período. Então, é 1 sobre o período que nós representamos pela letra T maiúscula. Beleza? Agora, com essas informações, nós vamos começar a resolver a nossa questão. Item A. Então, tomando do item anterior, né, eu estou em contato, tá certo? Nessas duas engrenagens. O contato das duas engrenagens pode ser uma encostando na outra ou por intermédio de uma cinta, como no exemplo anterior, tá? Então, aquela expressão que nós escrevemos, F1R1 igual a F2R2, vai ser válida aqui, tá certo? Aí, tomando que a frequência é o inverso do período, nós podemos escrever isso daqui. 1 sobre T1 vezes R1 vai ser igual a 1 sobre T2 vezes R2. Certinho?
Aí, pessoal, o que nós podemos fazer? Vamos substituir os valores, tá certo? O raio R1 é de 0,25 centímetros. O período para a engrenagem de diâmetro 0,5 está dado aqui no problema. O período é 10 segundos. Então, nós podemos escrever aqui também, ó, período 1 é 10 segundos. Beleza? Então, vamos lá substituir o período, 10 segundos. Isso aqui vai ser igual ao raio R2, que é 0,5 centímetros, dividido pelo período da segunda engrenagem. Beleza? Mais uma vez, pessoal, ó, aqui eu tenho centímetro, centímetro. Não preciso converter, porque essas unidades vão se simplificar. Agora, o que você vai fazer é multiplicar cruzado, tá certo? Fazendo a multiplicação cruzado, você vai ter que o período em 2 vai ser igual a 10, vai multiplicar o 0,5, 10 vezes o 0,5 vai dar 5, e o 0,25 vai passar aqui dividindo. Fazendo a divisão 5 por 0,25, você vai obter o período para a segunda engrenagem de 20 segundos. Beleza? E aí a gente mata o primeiro item do nosso segundo exemplo. Vamos fazer então o B. Ele pede a frequência. Bem, é só a gente aplicar aqui, ó. A frequência 2 vai ser o inverso do período, 1 sobre T2. Aqui, então, nós vamos ter 1 sobre 20, né? Isso aqui é em segundos. Se você quiser fazer a divisão aqui, você vai obter, segundo A menos 1 aqui, tá, pessoal? Cuidado para a gente não errar aqui na unidade de medida. Você pode fazer divisão 1 sobre 20, e vai dar 0,05. A gente costuma usar mais a unidade Hertz, que é equivalente ao segundo elevado a menos 1. Então, o B é somente isso. Vamos fazer agora o C. Ele pede a velocidade angular. Então, a velocidade angular para a segunda engrenagem vai ser 2π vezes a frequência 2, tá certo? Aqui você só precisa substituir os valores. Então, vai ser 2π vezes a frequência, 1 sobre 20. Daqui, você tira simplificando, dividindo aqui em cima e embaixo por 2, você tem que a velocidade angular para a segunda engrenagem é π sobre 10 radianos por segundo. Beleza? Então, o C terminou. Para fechar esse exemplinho, vamos fazer o D. A velocidade linear de um ponto periférico. Então, ele quer saber a velocidade de um ponto periférico na segunda engrenagem. Isso aqui vai ser ômega 2 vezes o raio 2. Então, mais uma vez, é só substituir valores. Nós acabamos de calcular a velocidade angular em 2, é π sobre 10, vezes o raio. O raio aqui, 0,5 centímetros, tá? Nós podemos escrever isso daqui como também 1 sobre 2 centímetros. Para ficar mais fácil, na hora de fazer a continha, eu vou colocar como uma fração. Então, daqui eu vou tirar que velocidade em 2 vai ser π sobre 20. Aí, qual vai ser a unidade? Como eu não transformei os centímetros, isso aqui vai ficar centímetro por segundo, beleza? E assim a gente encerra esse exemplinho.